E tem contrato novo assinado no mais querido Brasil até o final de 2026. O Flamengo garante mais um reforço nessa temporada para qualificar ainda mais o seu elenco rubro-negro nessa temporada de 2024, que já começa, né, conquistando títulos. Vamos falar sobre isso, situação envolvendo o Maurício no Internacional, hein? Maurício pede para sair do Internacional no meio do ano. Segundo o jornalista que cobre o dia a dia da equipe colorada, trouxe a informação de que o Flamengo já fez proposta por Maurício, inclusive outros dois clubes, além do Flamengo, mas dois clubes do futebol brasileiro estão de olho no Maurício. Lembrando que o Flamengo pode contratar o Maurício até o próximo dia 19 de abril. Será que o Maurício é um bom nome para reforçar o mais querido Brasil? 22 anos. E aí, nação, vou falar sobre isso. Vamos falar sobre o próximo jogo do nosso Mengão queridão. Tem Flamengo na Libertadores novamente, quarta-feira. Flamengo e Palestino, vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, ontem no Maracanã, o Mengão queridão bateu o seu próprio recorde, é isso mesmo, bateu o seu próprio recorde neste domingo, em termos de público no Maracanã. Flamengo ontem no Maracanã foram registrados 65.757 pessoas no Maracanã, no jogo do Flamengo contra o Nova Iguaçu. Diferente do primeiro jogo, né, que o Bill até falou, contra o Vasco tinha mais gente, né? Ontem ele não chegou a falar nada. O Bill, e ex-jogador do Flamengo, está no Nova Iguaçu, sucesso pro Bill aí, mas ontem o Flamengo bateu o recorde. E na próxima quarta-feira, de acordo com as informações que acabamos de receber, já foram mais de 42 mil ingressos até o momento vendidos para o jogo contra o Palestino do Chile, nesta próxima quarta-feira no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Flamengo precisa dessa vitória. Tem hoje, né? Ainda tem hoje ainda, tem amanhã. E até quarta-feira ainda dá para comprar ingressos. Então vamos garantir, apoiar o nosso Mengão queridão e em busca dessa vitória, porque são 3 pontos importantíssimos que o Flamengo não pode desperdiçar, ainda mais jogando no Maracanã. Vamos fazer valer aquele lema, né? Jogando em casa. Então tem aí toda a obrigação de garantir esses 3 pontos. Conquistamos o Campeonato Carioca, o título do Cariocão. Bom, para dar uma sequência bacana, principalmente visando os próximos jogos importantes que temos pela frente. Agora na quarta-feira temos o jogo contra o Palestino. Segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Lembrando que no primeiro jogo o Flamengo não conseguiu a vitória, hein? Saiu no empate com o Milionários da Colômbia, 1-1. Lá em Bogotá, na Colômbia, no estádio El Campín, não saiu do empate. O Flamengo aí garantiu apenas um pontinho. O Flamengo precisa muito dessa vitória. Depois deste jogo tem a estreia do Brasileirão no próximo domingo contra o Atlético Goianiense, lá na Casa do Dragão. Então aí, mais de 42 mil ingressos vendidos para esse jogo. Vamos em busca dessa vitória sim, com certeza. Mudando de assunto aqui, vamos falar sobre, né, contrato assinado no Mengão queridão. Carimbado e garantido reforço no Mengão queridão até o final de 2026. O Flamengo anunciou agora há pouquinho a chegada de Carlinhos, centroavante que estava defendendo as cores do Nova Iguaçu, vice-artilheiro do Campeonato Carioca, apenas aí atrás do Pedro artilheiro, e o Carlinhos vice-artilheiro. Em primeiro momento, Carlinhos chega para ser o reserva do Pedro, essa informação que temos, e o Flamengo, nas redes sociais, anunciou o seguinte: Carlinhos chegou. O vice-artilheiro do Campeonato Carioca é do Flamengo. Carlinhos assinou contrato até dezembro de 2026.
toda a sorte do mundo ao centroavante com o manto sagrado. Vale ressaltar que Carlinhos, né, foi comprado pelo Flamengo junto ao Nova Iguaçu por 600 mil euros. Esse valor, sendo convertido em reais, vai para 3 milhões e 200 mil reais. Esse é o valor que o Flamengo comprou Carlinhos. A informação que apuramos em relação ao salário do jogador é que ele vai receber algo em torno de 60 a 70 mil por mês. Salário de Carlinhos no Flamengo. Outro ponto importante é sobre a apresentação do Carlinhos no Flamengo. O anúncio já foi oficializado. O Flamengo já anunciou, o contrato já foi assinado. E quando o Carlinhos vai ser apresentado à imprensa, Henrique? Quando o Flamengo pretende fazer essa apresentação oficial à imprensa? Vai ser ali, né, aquelas perguntas jornalistas, e o Carlinhos vai estar ali para responder, né, realmente os questionários do jornalista da imprensa. Carlinhos deverá ser apresentado oficialmente à apresentação do novo reforço do Flamengo na próxima quinta-feira, tá? Então vamos ver aí, aguardar se o Flamengo realmente vai confirmar. Essa é a ideia da diretoria do Flamengo, é fazer a apresentação do Carlinhos na próxima quinta-feira na sala de imprensa do CT do Ninho do Urubu. Mas o Flamengo não vai parar em Carlinhos, hein? Contrato já assinado até o final de 2026, 3 temporadas. O Flamengo, nesse momento, pode contratar mais jogadores. O Flamengo tem até o próximo dia 19, todos os clubes brasileiros, para poderem contratarem atletas, reforços que vêm aí de outros clubes que estavam disputando os estaduais. Situação envolvendo o Maurício do Internacional, é o jogador que interessa ao Flamengo. Segundo o jornalista Alexandre Ernesto, ele que cobre o clube gaúcho, ele trouxe uma informação bastante interessante envolvendo o nome de Maurício. Maurício do Internacional é meio avançado, tem 22 anos, mas também joga como um jogador versátil, né? Um jogador de múltiplas funções. A função de origem dele é um meia avançado naquela posição do nosso meia Georgian de Arrascaeta. Henrique, o Flamengo vai contratar mais um jogador para o meio de campo? Essa é a ideia da diretoria e, inclusive, é a visão do Tite para os próximos jogos da Copa América, amistosos, e também a Copa América, que acontece no meio do ano, quando as seleções começam a tirar jogadores dos clubes. E o Flamengo é um dos clubes que mais vai sofrer com desfalque. O jornalista Alexandre Ernesto, ele trouxe aqui o seguinte, olha só. O meia Maurício pediu para deixar o Internacional. E segundo o jornalista Alexandre Ernesto, que cobre o Internacional, ele trouxe a informação de que Maurício pediu para deixar o Internacional. O destino mais provável é a Europa, mas o jogador tem propostas de 3 clubes brasileiros, entre eles Palmeiras, Red Bull Bragantino e Flamengo. Isso aqui eu já vinha falando aqui para vocês sobre a situação de Maurício, o interesse que o Flamengo tem na contratação do jogador. Informação é que Maurício deixou claro à diretoria do Inter que não quer ficar no clube após o meio do ano. Então, a partir do meio do ano, ele quer respirar novos ares. O Flamengo não vai em busca de um jogador apenas para o meio de campo. A ideia da diretoria do Flamengo é ao menos contratar mais um lateral esquerdo, um lateral direito, um meio-campista e também um ponta-direita. O Flamengo, a princípio, para a lateral esquerda, o Flamengo quer um jogador mediano. O que eu posso falar para vocês? Um jogador que não seja tão caro, que não vá custar cifras altas aos cofres do mais querido Brasil. Já em relação à lateral direita, é pensada com mais cautela. Um jogador que chegue para disputar posição com Guilherme Varela. O Tite gosta de trabalhar dessa forma. Ao menos 2 jogadores na mesma posição para disputar. Lembrando que na lateral esquerda, a ideia do Flamengo não é fazer uma aquisição com valores altos, justamente porque já temos o Ayrton Lucas e Matias Vinha. Na lateral direita, basicamente só temos o Varela, o Wesley. A gente sabe a situação como vem aí sempre oscilando. O departamento médico também é outra questão do Wesley. Por isso o Flamengo vê com mais cautela um jogador mais
ali posicionado, um jogador mais cascudo, um jogador mais experiente para aquela posição. Na ponta direita é outra questão que o Tite também vem discutindo com a diretoria do Flamengo. Situação envolvendo o nome de TT do Galatasaray, é um nome que está sendo muito avaliado, só que é um jogador que custa caro a sua saída do Galatasaray, vou ser sincero para vocês. Mas voltando ao nome de Maurício, é um jogador que não vai ser tão barato assim para o Flamengo. De acordo com as informações que apuramos, o Internacional não aceita liberar o jogador por menos de 8 milhões de euros. Lembrando que o Internacional só detém 50% dos direitos econômicos do jogador. Mas nesse caso, o jogador chegaria ao mais querido Brasil por pelo menos 8 a 10 milhões de euros. É um jogador que seria muito útil e agregaria muito ao Flamengo, porque no meio do ano, o Flamengo vai sofrer com bastante desfalque, como eu já falei para vocês. Rascaeta, Nicolás de la Cruz, situação envolvendo o Eric Pulgar, mas a situação também envolvendo ali, pode sim, claro, o Gerson também está na mira do Dorival Júnior, se voltar agora depois da cirurgia e voltar bem, pode ser convocado. Mano, são jogadores que estão aí, que vão desfalcar o Flamengo. Tô falando só no meio de campo, sem contar com a lateral direita, e Varela sempre é convocado. Situação da lateral esquerda, que foi convocados agora os dois na data FIFA, Ayrton Lucas e Matias Vinha. Então assim, o Flamengo vai ao mercado. Agora, em relação ao Maurício, que já deixou claro o desejo de deixar o Internacional, você sendo a diretoria do Flamengo, você ia com tudo, tentaria essa contratação e trazia o Maurício para reforçar o mais querido Brasil? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, é claro que eu vou seguir focado com tudo para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil. Por isso que é muito importante você estar inscrito no nosso canal. Confere se está inscrito, confere se não está ativo. Se não tiver, dá essa moral pra gente aí agora, totalmente de graça. Não paga absolutamente nada. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Até mais. Saudações rubro-negras.